Apresentação: Júlio Nascimento. 11h05. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é segunda-feira, 1º de setembro de 2025. Vamos juntos até meio-dia, atualizando, trazendo todas as informações do time do seu coração. A Inter de Limeira conseguiu um bom resultado no último sábado pelo jogo de ida das quartas de final da Série D. O Leão empatou em 0-0 com Goiatuba fora de casa e agora precisa de uma vitória no jogo da volta no sábado que vem no estádio Limeirão. E agora o destaque da Ponte Preta, que encerrou a primeira fase na vice-liderança da Série C. O primeiro destaque com Antônio Lupe. Bom dia pra você, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha o CBN Esportes desta segunda-feira. A Ponte venceu o Londrina por 1-0 no Moisés Lucarelli, jogo que teve emoção até o fim. O Diego Silva acabou defendendo um pênalti nos acréscimos da segunda etapa e também ajudou na construção da vitória da Ponte, que fechou a primeira fase na segunda colocação e com 3 vitórias seguidas. Agora é um outro campeonato. Pelo menos foi assim que o técnico Marcelo Fernandes comentou na entrevista coletiva. Não quis falar muito de derby, até porque a primeira partida do quadrangular vai marcar o reencontro do treinador com o Alviverde. Copa Paulista, os clubes da região se deram bem nas oitavas de final. 15 de Piracicaba derrotou Araçatuba por 2-0 no Barão da Serra Negra e garantiu vaga na próxima fase para encarar o Oeste. O Primavera também fez bonito e derrotou o Paulista por 2-0 no Majestoso e enfrenta o União São João nas quartas. Amanhã, Inter de Limeira encara o Comercial, jogo em Ribeirão Preto. 1º de setembro, aniversário do Corinthians, mais um ano de vida pro Timão e ontem teve derby. Quem tem o destaque é Gabriel Dudziak. Corinthians e Palmeiras empataram por 1-1 no 7º e último derby de 2025. Na Neoquímica Arena, o Alviverde saiu na frente com o Vitor Roque em cobrança de pênalti, mas sofreu o empate em um gol contra de Piquerez. Com o resultado, os palmeirenses não aproveitaram o tropeço do Flamengo na rodada e ainda foram ultrapassados pelo Cruzeiro na tabela de classificação. O Santos também jogou neste domingo e não saiu de uma igualdade por 0-0 com o Fluminense na Vila Belmiro. Foi a primeira partida do Peixe sob o comando do novo treinador Juan Pablo Voivoda. Fórmula 1, Oscar Piastri venceu o GP da Holanda ontem pela manhã. Com resultado, o australiano abre 34 pontos de vantagem no campeonato contra o companheiro da equipe, o britânico Lando Norris. A corrida ficou marcada também pelos abandonos do próprio Norris e de Lewis Hamilton da Ferrari. Max Verstappen chegou na segunda posição e o francês Isaac Jadar, calouro da Red Bull, chegou em terceiro lugar, fazendo seu primeiro pódio da carreira. O brasileiro Gabriel Bortoleto chegou a figurar em 13º, mas ultrapassou a linha de chegada em 16º. E agora o destaque do Guarani, que está também classificado. Derby, vem aí, Antônio Lupe. E também teve emoção no jogo contra o Tombense, mas o empate em 2-2 garantiu o Alviverde na fase decisiva da Série C. Para um time que até outro dia brigava contra o rebaixamento, a classificação para a próxima fase da terceira divisão foi comemorada, mas agora é um outro campeonato. Foi assim que o técnico Matheus Costa também classificou a participação do Bugre nessa fase que vão definir aí os classificados para a Série B do ano que vem. E logo de cara, derby, o clássico contra a Ponte Preta no estádio Brinco de Ouro da Princesa. A CBF deve definir a data do jogo nesta segunda-feira. Embalada em uma sequência de vitória no US Open, Biadade vai precisar enfrentar a torcida da casa hoje às 9:30 da noite em busca da vaga nas quartas de final do Grande Slam americano. A brasileira entra em quadra contra a americana Amanda Anisimova, número 9 do mundo. Anisimova, número 9 do mundo. Força, Biadade. E agora mais um destaque com o Fábio Scheib. Tudo bem, Fábio Scheib? Bom dia pra você.
Muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. Eu destaco o Brasileirão, o líder do campeonato Flamengo, jogou ontem no Maracanã para mais de 60 mil pagantes, mas apenas empatou com o Grêmio por 1-1. Arrascaeta marcou o gol do Mengão e o goleiro Thiago Volpi fez o gol de pênalti do Grêmio. Chama atenção que ontem foi um evento para apresentar o novo patrocinador do Flamengo. Tivemos show no intervalo também. Sabe quem cantou ontem lá no Maracanã? Fiquei curioso agora, hein? Alexandre Pires, o vocalista do Sorriso Maroto também. Só pra contrariar, pô. Ah, tá, o Alexandre Pires, vírgula, o vocalista, o Bruno Carlos Sorriso Maroto. E além deles também o MC Maneirinho. Aí já tá numa alçada diferente da minha. Bem, pô. E o Xande de Pilares. Pô. Fechou com sucesso. É uma lista maneira, né? Maneirinho, né? Cara. É isso aí, Fábio Chaves. Malandrinho aproveitou a onda e surfou nessa, né? Porque ninguém sabe quem é. Não, malandrinho ou maneirinho? Maneirinho. Malandrinho? Maneirinho. Maneirinho. O destaque agora é de Carlos Eduardo de Freitas. Segundou, Carlão, tudo bem com você? Segundou, Júlio Nascimento, bom dia a você, bom dia, ouvinte CB. Não, o destaque só pode ser essa lista maravilhosa. Você conhece esse Maneirinho? Não tenho, não posso deixar de perder, aliás, mas tudo bem. Em compensação, Alexandre Pires, Bruno Cardoso e Xande de Pilares, aí é sensacional. Mas concluímos, né, a primeira fase com sucesso, graças a Deus, né, da Série C do Brasileiro, Ponte classificada, Guarani classificado, tem um derby aí pra presentear o torcedor campineiro logo de cara. Acho difícil os dois classificarem juntos, mas é futebol de repente prega aí surpresa, e neste caso seria uma surpresa agradabilíssima. De qualquer maneira, é uma Série C 2.0 e vamos desfrutar destes confrontos e também os duelos contra Brusque e Náutico. Maravilha, são estes os destaques aqui do nosso CBN Esportes, que tem os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream com Samila Dipp. Apresentação, Júlio Nascimento. 11:12. CBN Esportes Campinas. A Corrida Integração completa 40 anos e você não pode ficar de fora dessa festa, né? Escolha a sua modalidade, caminhada, 5 quilômetros, 10 ou encare o 21, a meia maratona, além da Corrida Kids. Acesse corridaintegração.com.br e garanta seu lugar na maior corrida do interior. A Corrida Integração promete a melhor experiência em corrida de rua. Corrida Integração é tempo de voar. Oferecimento Colégio Oficina, conhecimento ao infinito e além. Covabra, o supermercado do bem-estar. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Neofórmula, manipulação personalizada, tecnologia avançada. Mr. Mix Sorvetes, o sabor incomparável. Iguatemi Campinas, 45 anos construindo memórias, conquistando gerações. Thaís Azevedo com informações do trânsito. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Para todo mundo que está ouvindo a gente, uma ótima semana para nós. Olha, quem acessa Campinas pela Lix da Cunha, trânsito livre, sentido centro e sentido Anhanguera. Pela Doutor Alberto Sarmento, lentidão na chegada à Rua Espanha e um pouco mais à frente, próximo ali ao Balão do Castelo. No sentido Vila Teixeira, trânsito livre. A Rua Joaquim Vilac tem uma pequena lentidão na chegada à Lix da Cunha, mas no geral é boa movimentação em toda a sua extensão. Quem segue pela Marechal Rondon reduz a velocidade somente no sentido Chapadão, na chegada à Pedreira. No sentido Balão do Tavares, trânsito fluindo bem. Júlio. Obrigado pelas informações, Thaís, que volta na programação aqui da CBN, agora 11h14. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV.
O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção! Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. (11h17). Daqui a pouco informações do Derby 211. O Derby vem aí, hein? Estamos aqui aguardando, inclusive, a CBF se pronunciar sobre a data do clássico entre Guarani e Ponte Preta, o primeiro jogo no Brinco, e na sexta rodada, que pode ser o jogo do acesso, partida no Moisés Lucarelli. Até tentei entrar no link, né, para cadastrar os profissionais nos jogos, para ver se já tinha ali uma brecha, mas nada, viu? Eles estão guardando as 7 chaves, os jogos, os horários, os locais, as datas do quadrangular. O que é certo é que deve acontecer, acredito que no sábado. O meu palpite é esse. Meu palpite é sábado, 5 horas, até porque a TV aberta vai ter interesse em passar esse clássico, né? É o jogo mais pesado da primeira rodada. Salvo engano, a TV aberta tem prioridade na escolha de um jogo. Então, o meu palpite é sábado, 5 horas. Tá com cara de sábado. Mas, vamos aguardar, né? Uma que eu acredito que dificilmente deve acontecer é na segunda-feira, sabe por quê? Não Porque sei. na segunda-feira que o Guarani fez aquele jogo contra o Confiança, que lotou o Brinco, né? Sim. Que nós tivemos aí o recorde de público no Brinco nesse ano. Nós tivemos muitos problemas, né, com a logística ali, a saída de pessoas que não tinham nada a ver com o jogo, inclusive mandaram mensagem aqui na CBN, porque interferiu ali na organização do trânsito ali na região do estádio Brinco de Ouro da Princesa. E o derby é um jogo que atrai também muitos torcedores, então eu acredito que segunda-feira dificilmente deve acontecer à noite, ou sábado ou domingo, mas eu tô contigo, deve acontecer no sábado se tivesse que arriscar. Mas vamos aguardar aí o oficial da CBF que deve divulgar daqui a pouquinho. Maravilha, 11h18. Daqui a pouco a gente volta nesse tema, trazendo mais informações da dupla que se enfrenta logo de cara no quadrangular final. Agora informações do futebol paulista, com destaque para o derby ontem na Neoquímica Arena. No 7º derby do ano, o Corinthians se viu em apuros na Neoquímica Arena logo aos 11 minutos, depois de Charles pisar na perna de Flaco Lopes dentro da área. Pênalti que Vitor Roque converteu para o Palmeiras. O Alviverde seguiu melhor no jogo e teve chances para ampliar, mas quem foi às redes foi o Corinthians. Aos 25 minutos, Garro cobrou falta para a área, Gustavo Henrique desviou e Piquerez contra mandou para as redes. O Palmeiras não esmoreceu e seguiu em cima dos corintianos, parando, no entanto, nos erros de finalização e também no goleiro Hugo Souza. Na etapa complementar, o domínio palmeirense já não foi tão marcado e a partida ficou mais equilibrada. Ainda assim, ninguém conseguiu mexer no placar e o 1-1 permaneceu, para a tristeza do técnico do Alviverde, Abel Ferreira. O sentimento meu é exatamente esse, é sentimento de derrota. Perdemos 2 pontos, quando fomos claramente melhores na primeira parte. Do outro lado, Dorival Júnior exaltou a superação e a entrega dos jogadores. O espírito de luta, a valentia, a entrega, a dedicação que nós tivemos. E nós tivemos que suportar uma pressão muito grande em razão também de tudo
de tudo que nós passamos aí ao longo desses últimos jogos. Com os resultados da rodada, o Palmeiras não só não aproveitou o tropeço do Flamengo contra o Grêmio, como ainda caiu para a terceira posição, ficando atrás do Cruzeiro também. O Santos foi outro que jogou neste domingo. Contra o Fluminense na Vila Belmiro, o Peixe teve a estreia do técnico Juan Pablo Vojvoda. Se o primeiro tempo da partida foi ruim para os dois times, na segunda etapa o Santos cresceu no jogo e teve as melhores oportunidades. As conclusões, contudo, deixaram a desejar e o duelo terminou empatado por 0-0. Apesar do resultado ruim, que deixa os santistas com o mesmo número de pontos do Vitória, que está na zona de rebaixamento, o novo comandante santista se mostrou otimista. Sé lo difícil que es, esto es muy difícil, sé o momento, sé o realidade, mas sé o capacidade que tem todo o clube, toda a cidade. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Valeu, Dudziak, obrigado pelas informações. Fábio Scheibe, ontem empate na Neoquímica Arena. O Palmeiras até tentou, né, mas o Corinthians segurou 1-1, então um pontinho para cada lado, Fábio Scheibe. O Palmeiras jogou melhor que o Corinthians, desde o início tentando buscar o gol, fez o gol, mas acabou sofrendo o empate e não teve força, quer dizer, teve até forças, mas não teve precisão nos chutes a gol. O Palmeiras teve mais posse de bola, mas não criou muitas oportunidades de gol. Na segunda etapa teve uma chance com o Maurício, mas o Hugo Souza fez uma boa defesa, e o Corinthians, diante de tantos desfalques, diante de tantas perdas, né, durante essa semana, acabou segurando o Palmeiras que esse ano não foi bem contra o principal rival. O Palmeiras sai da Neoquímica Arena lamentando muito essa perda a não vitória, né, apenas um empate. Poderia encostar no Flamengo, já que o Flamengo empatou em casa contra o Grêmio, mas a questão de derby, aí a questão de clássico tá pegando bastante, principalmente na torcida, que cobra mais empenho dos jogadores do Palmeiras nesses jogos contra o arquirrival. Exatamente, né, Carlão? Até acho que o Corinthians, em termos de tabela, assim, não é um resultado legal, mas o retrospecto do Corinthians esse ano contra o Palmeiras termina positivo. E até surpreendente, né? Porque o Palmeiras tem um elenco mais robusto, mais qualificado, e o Corinthians nos embates conseguiu se dar melhor. Eu não digo que é falta de empenho, jamais, né? Um jogador do Palmeiras não vai se empenhar diante do maior rival. Mas realmente o Palmeiras, não sei, não está conseguindo enfrentar o Corinthians. Eu acho que ontem era uma grande chance do Palmeiras vencer, ainda mais na casa do rival. Corinthians muito desfalcado, né? Além das estrelas e sem o Bidu do lado esquerdo, sem o Mateuzinho, ou seja, perdeu jogadores importantes também, e o Palmeiras não conseguiu se aproveitar. Teve mais volume, eu acho que era até merecedor sair da arena com um resultado melhor, mas realmente o Palmeiras hoje encontra dificuldades em enfrentar o Corinthians, não só o Corinthians, né? Hoje estava acompanhando o comentário do PVC pela manhã, e ele chamou atenção com relação aos outros jogos assim mais pesados do Palmeiras, né? No duelo contra o Flamengo, no duelo contra o Cruzeiro, o Palmeiras também encontrando aí algumas dificuldades, embora seja aí uma grande equipe e candidata ao título brasileiro. É isso. Marcos Leonardo possivelmente chegando ao São Paulo, hein? Surpreendente, né? Um baita reforço pro São Paulo, e os termos deixa tudo ainda melhor, né? O São Paulo praticamente não desembolsando nada. Sabe quando você lê essa situação, Júlio? Por exemplo, na semana passada, quando surgiu, eu falei assim, isso não vai dar em nada, né? Isso é só pra chamar a atenção da torcida e tal, porque financeiramente é meio que inviável o Marcos Leonardo hoje no futebol brasileiro. Né? Haja vista as cifras, né, que ele recebe, e fora isso, as premiações, né? Lembra na Copa do Mundo? Meu Deus do céu, só o bicho do time dele é maior que o salário de muita gente, né? De time grande do Brasil. E mesmo assim o São Paulo conseguiu costurar aí uma situação que, olha, se for concretizada a contratação do Marcos Leonardo e os vencimentos desse atleta sendo pagos pelo time árabe, é um baita negócio, né? Além da qualidade dele dentro de campo. Marcos Leonardo quer usar o futebol brasileiro como vitrine, né? Para voltar à seleção brasileira, para ser uma das opções do Ancelotti também, principalmente para a Copa do Mundo. E o São Paulo fez um acordo, então precisa definir até amanhã, né? Quando fecha a janela de transferências, a vinda dele, o Al Hilal pagando todos os salários, emprestando jogador de graça também ao São Paulo até dezembro deste ano, portanto, até o final deste ano, mais 3 meses, São Paulo tendo jogador e nenhum custo adicional. Os salários vão ser tudo pago pelo Al Hilal. Na Copa do Mundo ele foi muito bem também, inclusive disputando a artilharia da competição. E vai colocar 9 e jogar, e não vai ter nem sombra, porque o Caleri tá lesionado, o André Silva Silva tá com uma lesão grave no joelho,
Então, se ele fizer 30 gols, beleza. Se ele não fizer nenhum, beleza. Ele vai jogar todos os jogos. Deixa eu atender os ouvintes aqui pelo nosso WhatsApp, 998869070. Bom dia, Júlio. Tô na expectativa do derby ser marcado domingo. Duvido neste final de semana não ter rodada da Série A por conta da data FIFA. Um abraço, Sérgio Dentini, Campinas. Olha, é um ponto legal, hein? É um ponto legal. Tem data FIFA, né? Então, a gente não tinha se Cara, a gente isso. verdade. O Sérgio que coloca uma boa observação. Tem uma grade interessante aí, né? O Wilson tá dizendo aqui que o jogador é São Paulino. Manda aqui o Marcos Rocha. Não sabia. Marcos Rocha tem origens. Leonardo, né? Marcos Rocha, Marcos Leonardo tem origens tricolores. Não sabia. Valeu pela mensagem, Wilson. Bom dia, CBN. Não esquece de um detalhe. O jogo do Guarani, ele levou esse público que vocês estão falando porque o ingresso era de graça. Antônio Wilson. Mas aí, se era mas de uma graça, coisa não tem nada a ver com a outra, Antônio. A gente tá falando aqui de logística da dificuldade de entrar, porque por conta do horário, você tem o trânsito, é próximo do horário comercial, a gente não tá entrando em nenhum mérito de ser de graça ou não. E outra, eu acho que os times têm cada vez mais que proporcionar isso mesmo para os torcedores. Não tinha ingressos de graça, era um setor onde havia uma promoção e os outros setores eram comercializados a ingressos populares. Ou você é a favor de ingressos elitizados? Se você for, você está no caminho totalmente errado. Acho que o torcedor tem direito cada vez mais a ter ingressos acessíveis e eu apoio essa ideia, tanto o Guarani como o Ponte. A Ponte teve a época das garrafas PET, foi uma iniciativa super legal. Eu acho que isso é super saudável. Até porque hoje, infelizmente, devido até às campanhas ruins das nossas equipes, hoje o número de torcedor de Ponte Guarani é um número baixo, né? Com os gigantes arrebentando, né? Pega Palmeiras aí campeão, o futebol europeu dominando. Então eu acho importante sim estas promoções. E o outro lado agora, né? Eu acho um absurdo. É claro que quem marca jogo não tá nem aí, né? Com relação ao horário, com relação à logística. Mas em cidade grande, Campinas, não estou comparando, mas em São Paulo, vira e mexe acontece. Jogos às 7h30 da noite é um absurdo, né? Numa cidade em que o horário é até às 18, outras pessoas... Meu Deus, vira um caos. O André Stancati, se o Guarani tivesse perdido, tinha classificado... Sim, em 8º. Porque ele teria vantagem. O Confiança, por exemplo, André, foi o 9º colocado, com 26 pontos e -1 de saldo. O Guarani, em caso de... Não, tô falando besteira, né? Porque eu não tô pensando que o saldo mudaria. O saldo iria para -1 e o Confiança teria um gol a mais. Então o Guarani ficaria fora com a derrota. Teve uma bola duvidosa, né? Um pênalti pro Tombense ali que acabou o juiz não marcando também, né? Mas... então assim, no cacuete aqui, eu acho que o Guarani... 27, o Guarani ficaria com 26, certo? 26, aí empataria com Confiança. 19 vitórias. Só que olha o saldo do Guarani, com empate ficou 0. Necessariamente seria -1, com caso de derrota. E aí o Guarani ficaria fora por causa de um gol marcado pelo Exatamente. Confiança. Só para tirar a dúvida aqui do nosso ouvinte. Então o empate foi salvador de fato, né? O empate pro Guarani foi extremamente importante. E se o Floresta tivesse feito mais um gol no Ituano, o Guarani se classificaria só que em 8º. É isso. Bom dia, CBN. O rei do interior, Mirassol 5, Bahia 1. Abraço, Fernando. Tá aqui falando sobre a campanha do Mirassol. Meu coração entra em campo. O grupo da Ponte Bugre é o grupo da morte. Já o outro grupo está fácil. Uma baba. Manda aqui o Emerson. Baba pra quem? Eu não concordo. Não, tudo forte. Não tem... baba pra quem? Caxias, Londrina, São Bernardo. Não tem baba, não. Só o Floresta, que é time... Teoricamente, né? Eu acho que o outro grupo tá mais acessível pro Caxias sobrar aí, né? Mas se você pega o São Bernardo, retrospecto nas últimas competições da Série C. Sempre brigando, ele chegou em todas e Mas não é um time que bate na trave, né? Eu prefiro ter um time assim do que um Náutico no meu grupo. Que o bicho papão de bater na trave sempre assombra. Aí emocionalmente é um time com uma torcida que é menos impactante em comparação ao Guarani, Ponte e Náutico. Certo? Você vai jogar no Aflitos é uma coisa, vai jogar no 1º de maio. Com certeza. Quanto que você teme a torcida de São Bernardo? Com todo respeito à nação... No 1º de maio, um jogo com a Ponte e com o Guarani, eu tenho certeza que as torcidas de Campinas iriam dominar o estádio. Bom dia, amigos da CBN. Uma boa semana a todos. Feliz com a classificação do Bugre, mas preocupado com o desempenho
não pode dar esse mole daqui pra frente. Abraço, JP de Moraes, quem tá mandando aqui, pois não, Lupe? A gente vai falar daqui a pouco, né? Eu não fiz o jogo do Guarani, mas eu cheguei em casa e acompanhei os melhores momentos. Tem VAR depois, né? Agora tem VAR nessa. Tem VAR. Ainda bem, porque, confesso, vocês estavam aqui na transmissão. Eu não vi o toque no braço do Rafael e a mão dele tava aqui, ó, coladinha no corpo, ó. Coladinha. Se pegou no braço, a mão tava colada. Mas tudo bem. 11h30. CBN Esportes Campinas. CBN Primeiras Notícias. Acorde para o mundo com a CBN. Tempo e temperatura, esporte e os destaques dos jornais de todo o país. De segunda a sexta, de 5 às 6 da manhã. Apresentação, Frederico Goulart. Repórter CBN. Segunda-feira, 1º de setembro de 2025. A confiança do setor exportador brasileiro registrou queda acentuada depois de o tarifaço do presidente Donald Trump entrar em vigor. É o que mostra um levantamento da Confederação Nacional da Indústria. O indicador passou de 50,2 pontos em junho para 45,6 em agosto. A queda sinaliza uma mudança de percepção que saiu de um cenário otimista para um terreno negativo. Resultados abaixo de 50 pontos significam falta de confiança. Nesta semana, um grupo de empresários brasileiros viaja para os Estados Unidos numa tentativa de ampliar o diálogo com o governo e o setor produtivo americano. A missão é comandada pela CNI. Em entrevista à CBN, o presidente da entidade, Ricardo Alban, afirmou que o objetivo é mostrar a relação de interdependência comercial entre os dois países e levar o bom senso para o debate. Uma deputada do Partido Democrata pediu à gestão do presidente Donald Trump explicações sobre o tarifaço de 50% sobre os produtos brasileiros. A parlamentar quer saber que políticas e práticas do Brasil representam uma ameaça incomum e extraordinária para os Estados Unidos, como a Casa Branca alegou ao estabelecer a sobretaxa. Um dos produtos afetados é a carne. O consumidor americano tem procurado alternativas para reduzir o impacto no bolso. Segundo o Departamento de Estatísticas de Trabalho dos Estados Unidos, o quilo da carne no país atingiu quase R$150. O preço mais que dobrou na comparação com o mesmo período do ano passado. No horário de Brasília, 11h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h34, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Abraço pro Ricardo Jardim Mira. E aquela partida entre Anápolis e Guarani. Ficou pra história. Não vai mais nada, não. O Guarani queria recuperar os pontos, né? Ele queria anular a partida. Anular a partida. Por erro de direito. É isso. Mas deu tudo certo, né? Pros dois. Pros dois. O Anápolis escapou. É aquilo que eu falo. Passado é passado, presente é presente, o futuro é incerto. Bom dia, rapaziada. Posso estar falando besteira, mas pra mim vão subir Caxias, São Bernardo, Náutico e Brusque. Ô, loucos. Aí, Mas pro torcedor Chama Nascimento aqui o cara, hein? Será que é da família? 15,70. Mas pro torcedor tanto de Guarani e de Ponte Preta, que caso o time do coração não consiga classificação, eles querem realmente isso, né? Ver o rival bailando nessa outra fase aí.
Vamos lá, meu caro Antônio Lupe, informações da Ponte Preta. A Macaca termina a primeira fase na vice-liderança, então vai ter a vantagem dos 2 últimos jogos em casa? É isso? Não, só do último, né? Só o último? Só o último. Só o último jogo em casa. Ô, Júlio, a Ponte ela fechou com 36 pontos. É claro que é como você falou agora do jogo do Guarani com o Anápolis, né? Isso já ficou no passado. Mas, se não existe, né? Não. Se a Ponte não tivesse tomado aquele golzinho do Caxias no último lance, e claro, a campanha do Caxias sendo a mesma que ele teve depois do jogo contra a Macaca, a Ponte teria terminado aí na primeira colocação, né? E cairia no outro grupo, não teríamos o derby. Mas enfim, isso é coisa do passado. O que importa é o futuro e o presente. A Ponte venceu Londrina por 1-0, gol marcado pelo Toró. Aliás, Luiz Felipe fez uma partida interessante, foi até tema da minha pergunta para o técnico Marcelo Fernandes, o crescimento que esse atleta teve com o Marcelo. Ele deu assistência pro gol, jogou ali ao lado do Rodrigo, depois estava armando o time, caía pelo lado direito, caía pelo lado esquerdo, e ele deu assistência pro Toró, que fez o único gol do jogo. Classificação da Ponte, que está no grupo ao lado de Náutico, Brusque e Guarani. Na entrevista coletiva, o técnico Marcelo Fernandes evitou em projetar logo de cara esse clássico contra o Bugre, já na abertura do quadrangular, jogo que marca o reencontro dele com o Alviverde, e disse que agora é um novo campeonato. Falar da vitória também hoje foi muito importante. A equipe precisava fazer um jogo como fizemos, com volume, saber sofrer como sofreu. Tem uma parte do jogo que a gente não teve bem, mas esses caras aí dentro são homens, dizendo português bem claro. Depois do jogo lá de Maceió e hoje aqui, né? As dificuldades, muitos jogadores que a gente sabe que não poderia perder e a molecada entrou bem, querendo tudo. E classificamos, tudo começa do zero. Temos na chave Brusque, Guarani e Náutico, né? E todos os adversários vão ser tratados da mesma maneira. Se o primeiro jogo é lá embaixo, ele é contra o Guarani, a gente vai preparar muito bem para a gente fazer um grande derby. Nada se resolve nesse jogo, muito pelo contrário, são 6 partidas, 6 decisões, e a Ponte Preta vai estar muito preparada para tudo isso. Não, é assim, a gente vai trabalhar como trabalha com qualquer outra equipe. A gente vai estudar o adversário, ver o que eles têm de bom, ver o que eles têm para nos incomodar e o que a gente pode usar para que a gente consiga o êxito, né, nessa primeira partida. Volto a dizer, são 6 jogos, essa é a primeira, é uma decisão para nós, todos ali dentro estão cientes disso. E vamos jogar o jogo como se fosse uma final, e eu volto a dizer, a Ponte Preta vai estar muito bem preparada, não só para esse jogo, mas para os outros 5 que vão ter. Esse é o técnico Marcelo Fernandes. A Ponte, ela não perdeu ninguém por suspensão, nenhum atleta pendurado que entrou em campo contra o Londrina recebeu o 3º cartão amarelo, porém o Sérgio Rafael saiu machucado, zagueiro, o Edson entrou, aliás também entrou bem, viu? O Edson, que estava emprestado pro Cianorte, eu não entendi muito bem, não entendi até agora, porque o Cianorte tá jogando com o Barra, valendo acesso na Série D. E o Edson voltou e ontem e no sábado entrou no lugar do Sérgio Rafael. E o Everton Brito, que até foi perguntado pro Marcelo Fernandes na coletiva, tem um problema no joelho, a tendência é de cirurgia e não deve ficar à disposição pro quadrangular final da Série C, perdendo inclusive a temporada. Então são 2 problemas que a Ponte tem de momento, Sérgio Rafael e o Everton Brito. Essa notícia aí do Sérgio Rafael, ela tem um impacto menor com a volta do Simon, né? Tava suspenso, então o Simon deve jogar. E a volta do Edson aí ao sistema defensivo, que segundo o presidente da Ponte é um dos melhores zagueiros, só que foi massacrado. Acelerou os processos aí, foi massacrado pela imprensa e pela torcida, mas tem muito talento com a bola nos pés. Viu? Vamos lá, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe, Ponte classificada com a 2ª melhor campanha. Vou mandar um abraço aqui pro Heitor Esmeriza. A vantagem é o último jogo em casa, como disse o Lupe, 2 do retorno em casa. Então essa é a vantagem. É a abertura do retorno e o último jogo, então. Isso, exatamente. O do meio, o penúltimo é fora. Aí o retorno é casa, fora casa. Porque a Ponte, pelo que eu... Guarani, a Ponte joga com o Guarani, Brusque no Moisés. Aí e depois... dobra Náutico. É isso? Não, a Ponte joga com o Guarani fora, Brusque em casa e Náutico É isso, tá fora. certo. Náutico fora. E Náutico em casa, Brusque fora, Guarani em casa. É isso aí.
Pois não, Scheibe. Não, até antes do Carlão, não sei se é tanta vantagem também você pensar agora friamente, olhando a tabela, jogar o primeiro... Aí você vai querer brigar com o regulamento. Não, mas a Ponte tem que entrar ligada justamente no primeiro. O segundo jogo joga em casa, é verdade, mas no primeiro turno, dessa segunda fase, joga 2 fora e 2 concorrentes aí, lógico. O Brusque também mas os 2 mais fortes do grupo, né? Pensando na rivalidade com o Guarani, joga o primeiro fora no Brinco de Ouro da Princesa, resultado negativo já põe pressão sobre a Ponte e depois enfrenta o Náutico justamente no Aflitos também. Quer dizer, pode chegar aqui já na segunda fase também, no segundo turno, muito pressionada se os resultados não forem bons fora de casa, né? Pois não, Carlão. Interessante a maneira como a Ponte terminou o campeonato, né? Infelizmente pro torcedor pontepretano, o noticiário alvinegro nos últimos meses, ou nos últimos dias, melhor, ele foi dominado por problemas, né? Problemas financeiros, greve, jogador indo embora, não foi noticiado, não foi muito destaque no noticiário, mas politicamente o clube também vive em ebulição, e meio que parece que o futebol foi escanteado, né? E coincidência ou não, a partir do momento em que o futebol foi escanteado, a Ponte teve um retrospecto maravilhoso na fase final. Tudo bem, já estava com a situação consolidada, a classificação, o jogador naturalmente entra mais leve. Bom, mas a Ponte venceu 3 jogos consecutivos, né? É uma marca interessante, é uma marca que a gente não pode deixar de enaltecer. Ou seja, quem ficou, eu acho que incorporou, né? Essa coisa de brigar até o final, de lutar, né? É uma marca da Ponte, a torcida gosta disso, né? Parece que no sacrifício, parece que na situação mais complicada, parece que a torcida tem uma certa identificação com esse processo da Ponte, e ela terminou bem. Claro que, tecnicamente, o time apresenta, sim, limitações. Fábio Scheibe tocou num assunto que é super importante. Os jogos em casa. A Ponte não teve possibilidades ou não teve bons jogos, um bom desempenho em casa, pelo menos o nível de atuação. E para subir, ela vai ter que vencer, pelo menos, o ideal seria vencer os 3 em casa. Né, algo que dificilmente aconteceu, assim, né? A Ponte enfileirar vitórias dentro do Moisés Lucarelli. Mas ela terminou bem, eu acho que ela termina fortalecida, apesar das notícias ruins, apesar de todos os problemas que este grupo tem enfrentado. Eu acho que sem demagogia, eu sinto o Marcelo Fernandes falar, sem, assim, não me parece demagogo. Sabe, quando ele fala do grupo, quando ele fala o que esses jogadores fizeram nas últimas rodadas, principalmente sob o comando dele. Então eu vejo uma Ponte fortalecida sim para esta fase final, surpreendentemente, porque eu não esperava uma Ponte, esse time da Ponte se recuperando na reta final da Série C, se recuperou, e eu vejo a Ponte forte sim para encarar os 3 jogos contra o Guarani, contra o Brusque e contra o Náutico. Claro que tecnicamente a equipe precisa evoluir para passar, né, para ascender de divisão. Passando por cima dos problemas, né, Júlio? Porque a Ponte, com o problema que teve extra-campo também, a perda de grandes jogadores, jogadores que eram pilares da equipe também, e a Ponte conseguiu essas 3 vitórias. É verdade que, como disse o Carlão também, a gente sabe quando não tem a pressão, inconscientemente o jogador joga mais leve. Sim. Mas foram jogos que a Ponte somou 3 pontos aí, quase beliscou também buscar ali a primeira colocação, faltou... O Caxias, pelo contrário da Ponte nessas 3 últimas rodadas também parece que abriu mão, perdeu 2 partidas também, mas ficou muito equilibrado. A Ponte chega com força assim, melhor que isso, né, com o Marcelo Fernandes já à frente da equipe, podendo mostrar o trabalho. E o próprio derby, né, a situação assim, o derby, muita gente, por exemplo, eu acho difícil os 2 subirem, então acho que tem vários, subirem juntos eu digo, mas tem vários aspectos positivos também. O Guarani eu não falo tanto, e já nós vamos falar, mas o Guarani eu não falo tanto com relação ao que o derby significa para o Guarani, porque eu já vejo um Guarani mobilizado. Eu vejo um Guarani mais fortalecido para entrar nessa fase. O Guarani não passou por problemas extracampo, não passou por problemas de salário, é um vestiário mais em paz. O jogo contra o Confiança na última segunda-feira mostrou uma torcida aguerrida, uma torcida que vai ajudar. E a Ponte não, por todos os problemas que o clube passa, eu senti uma torcida pouco otimista, uma torcida cabisbaixa, e eu acho que a presença do maior rival no grupo faz com que a Ponte se mobilize também, a exemplo do Guarani, que já está mobilizado. O Guarani já vive um processo de ascensão, e a Ponte não, a Ponte ela caiu demais e agora ela está se reestruturando, ou melhorou com relação ao desempenho, e a presença do Guarani faz com que a torcida também se mobilize, ou seja, a possibilidade de 2 times, 2 clubes fortes para a fase final.
E o derby voltando ao brinco de ouro, né? Depois de 3 jogos no Moisés Lucarelli consecutivamente, né? Voltando ao brinco de ouro da Princesa. O retrospecto da Ponte no brinco de ouro, Carlão, você tem de cabeça? Desde 2018 ela não vence, né? Vai ter que Já enfrentar tem isso também, tabu, pensando né? lá pelo lado da Ponte. Tem que enfrentar esse jejum aí. Boa, daqui a pouco informações do Guarani, só retomando aqui, né, Lupe? Nós estamos na expectativa da CBF divulgar data e horário do clássico. Eu tinha um palpite de sábado, 5 horas, só que esse negócio aí de data FIFA já mudou minha cabeça já. Talvez caia pro domingão, de fato. A preferência, no geral, é que seja um final de semana à tarde, né? Até pelo horário, assim, acho que os dois clubes preferem essa situação. Horas, né? Mas, por exemplo, a TV que você falou que tem os direitos, a TV aberta, tem possibilidade de ela não fazer o jogo ao invés do sábado no domingo, por exemplo? Passar ao vivo? Acho que depende mais da grade da própria TV, né? Mas já que a corrida é de manhã no domingo. É que não sei se é um horário específico que eles compraram, não sei como funciona. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Mas é uma resposta que eu não tenho, amigo. A emissora que detém os direitos é aquela da fechada, né? É a que mudou de nome. Fala os nomes, Sportnet. Sportnet, Band e DAZN. Mas o direito é da Sportnet. Não sei dizer. Acho que esse jogo aí do sábado é da Band. É uma alçada diferente da minha já. Vamos aguardar. Eu queria falar. Só antes do intervalo, cara, eu tava dando uma passada de olhos aqui na tabela. A gente falou, vocês falaram no pós-jogo do Náutico, né? E é um time que vai dar trabalho. O Náutico sofreu 7 gols em 19 jogos. 7 gols sofridos em 19 jogos. Você pega aqui a sequência do Náutico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 partidas sem derrota. Desde que perdeu pro Bahia na Copa do Nordeste e pra Ponte Preta na Série C, o Náutico não perdeu mais. Então, assim, é um time que tá montado pra acesso. De camisa também. É o time. Mas camisa não. Camisa eu não vou dizer, né? Torcida, mas, camisa assim, também. De números, você pega candidato. 7 gols em 19 jogos sofridos. Até pelo comando, né? A gente sabe que o Hélio ele já tem essa identificação com o Náutico. É um cara experiente, talhado para esse tipo de campeonato, né? Um campeonato de acesso, seja Série C ou Série B. É um time que entra fortíssimo. Talvez até num momento melhor que Ponte Guarani, né? É um time forte. E falando desse campeonato equilibrado antes do intervalo também, Vai lá, Fábio. Que situação do CSA, hein? Entrou na penúltima rodada com chance de classificar contra a Ponte Preta, a Ponte foi lá e ganhou. Na última rodada tinha 0,87% de chance de cair. E esses 0,87% foram cumpridos. Felizmente, para a torcida do CSA, foi rebaixado, para você ver como o campeonato é achatado, né? É um campeonato doidão, né? É achatado, né? Muito junto todos os times. Até por classificar 8, né? Ele fica meio... É um campeonato achatado. Boa. Não, porque o sistema aí é diferente, hein, Fábio Chebe? Cara. Não, que nem o ajustado no VAR, sabe? Legal. Assim, é achatado, porque o cara pode classificar ou cair ao mesmo tempo, velho. Tá bom, combinado. É isso aí, Fábio Chebe. É verdade, cara. 11 horas e 48 minutos. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei, oferecimento Unimed Campinas, entende você como ninguém. Iga Atacado, há 60 anos sendo referência em satisfação e economia.
Segunda-feira e tivemos jogos do Campeonato Mundial de Voleibol Feminino. Estados Unidos venceu o Canadá por 3-0 e a Turquia está encaminhando a vitória, vence por 2-0 a Eslovênia e no terceiro set 21-17. O Brasil venceu ontem e já garantiu vaga para a próxima fase. Venceu a República Dominicana por 3-1 e nas quartas de final já sabe quem vai enfrentar. O Brasil enfrenta na quinta-feira, dia 4, às 7 horas da manhã, a França. Olá para você que acompanha a CBN pelo YouTube, eu sou a Aline Albuquerque, repórter da CBN Campinas, e a gente está sempre circulando pelas ruas de Campinas e da região para trazer as principais notícias do dia, da semana, para você ficar, claro, muito bem informado. Notícia policial, econômica e muito mais você confere também no 99.1 FM, no nosso portal CBN Campinas e também, claro, nas redes sociais. Fica ligado. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Estamos de volta, 11 horas e 51 minutos. O Guarani se classificou. Parecia ser um jogo tranquilo, 2-0, tudo tranquilo e fácil. Tombense foi lá e quase aprontou, mas no fim das contas deu tudo certo para o Guarani classificar na próxima fase, meu caro Antônio Lupi. É pra dar aquela emoção a mais pro torcedor bugrino, né? Porque o Bugre abriu 2-0, aliás, Lucas Justo, hein? Que partida também do lateral direito, marcou o primeiro gol, roubou a bola no segundo e deu assistência pro Bruno Santos, mandar pra rede. Só que na sequência, o Brusque igualou o placar. Só que o ponto conquistado foi suficiente pro Guarani permanecer dentro da zona de classificação. 7º lugar com 27 pontos. Para um time que até flertou com o rebaixamento no início da competição, claro, se a gente pegar a escalação que entrou em campo contra o Tombense e a que participou da estreia contra o Maringá, é um time totalmente diferente, mas isso não importa agora. O que importa é a classificação do Guarani, que está no grupo com a Ponte Preta, que aliás é o primeiro adversário do Bugre no quadrangular de acesso, Náutico e também o Brusque. Depois da partida, Matheus Costa falou sobre a classificação e também já projetou esse grupo, o chamado Grupo da Morte da próxima fase da Série C. Eu estou muito feliz hoje aqui no Guarani. Não tinha dúvidas quando eu recebi a proposta em vir para cá, pelo elenco, pela grandeza, e por eu visualizar que é um clube que tem condições realmente não estar disputando qualquer competição na parte de cima da tabela e brigando por coisas boas. Então, cheguei num momento muito delicado e muito difícil, realmente. Teríamos que fazer uma campanha de muito sucesso e fico feliz que a gente tenha conseguido isso e agora partir para uma segunda competição que a gente sabe que é duríssima, nos prepararmos bem para seguir em cima, seguir brigando por coisas grandiosas, o que realmente esse clube merece. Vamos nos preparar muito bem, a gente sabe que o Brinco é uma grande arma para o Guarani, contamos muito com o apoio do nosso torcedor para realmente a gente ter toda essa energia voltada para a gente buscar a vitória desde o início da partida. O Guarani também aguarda a definição da CBF em relação ao primeiro jogo contra a Ponte Preta, para já começar aí a logística. Jogadores se reapresentaram hoje, depois de um descanso aí no domingo, né? Viagem longa até voltar de Tombos. Deu tudo certo pro Guarani. O Matheus Costa falando sobre essa decisão, né? De quando ele recebeu o convite
deixar o Ipiranga, que na época estava na zona de classificação, e o Guarani estava fora e ainda até com uma distância considerada para o G8, e termina o Ipiranga. Se não me engano, quando o Matheus Costa chegou, o Guarani era 10º e o Ipiranga estava na 6ª ou 7ª colocação. O Guarani termina na 7ª colocação e o Ipiranga fora do G8 na 10ª posição. O time de Erechim fora, o Guarani dentro. Matheus Costa agora começa a preparação para o quadrangular decisivo. Ele tem experiência, porque nos últimos anos o Ipiranga sempre marcou presença aí nas fases decisivas da Série C, Júlio. Maravilha, o Guarani chega embalado e com uma nova confiança agora para essa fase final. Até escrevi, viu, Carlão, Sim. isso na minha coluna no GE. Globo, que o Guarani vira um dos protagonistas nessa luta pelo acesso. E o que eu quero dizer com isso? Quando você tem um time muito mais confiante por conta dessa reta final, de como se desenvolveu essa reta final, isso acaba impactando também nesse início de quadrangular final, né? E um reforço super importante que a gente já havia tocado nesse assunto, a mobilização, e num campeonato de acesso é super importante, primordial essa mobilização, essa ligação arquibancada-time. O Guarani atingiu, né, o ápice, podemos dizer assim, contra o Confiança, numa festa maravilhosa, e foi presenteado com uma vitória, com um gol nos minutos iniciais, e levou essa confiança para tombos. A confiança até em demasia, né, porque chegou a flertar com o perigo. Mas é um Guarani muito forte. O Matheus Costa tocou no assunto brinco de ouro, o que pode ser sim um trunfo super importante para os jogos em casa, contra Ponte, contra Brusque, contra Náutico. Já no primeiro jogo contra Ponte, aproveitar essa mobilização, essa loucura, essa efervescência em virtude do derby, e esse momento muito legal que vive a equipe para realmente transformar um brinco num caldeirão verde. E a gente sabe que isso impacta em clássico, né? Haja vista. E os números, o Guarani desde 2018 não perde para Ponte, isso falando especificamente sobre o derby, mas tem o Brusque, tem o Náutico, em que o Guarani pode fazer aí do brinco de ouro um grande alçapão, né? Mesmo não sendo a Vila Belmiro. Agora só tem a parte assim, pra gente tentar mostrar pro torcedor que tem coisas a melhorar. Estava conversando com o Rogério Prado, nosso grande parceiro aqui do Grupo PP, bugrinho de 4 costados, e ele preocupado também com o Guarani, principalmente com o segundo tempo. Contra o Confiança, gente, o Guarani atuou desde os 5 minutos com um jogador a menos e não conseguiu definir a partida, não conseguiu matar o jogo e não conseguiu ser forte, não criou chances claras de gol. E contra o Tombense caiu demais no segundo tempo mais uma vez e permitiu o time de Minas reagir. Então são alguns ajustes que o Matheus precisa fazer. Agora são adversários mais qualificados, com interesses semelhantes ao do Guarani. Então por isso não pode baixar tanto no segundo tempo como tenha baixado, porque senão corre risco. Porém, eu vejo assim como você, Júlio, um Guarani muito forte, um Guarani aí com possibilidades reais de conquistar o acesso. A gente falou da Ponte, né, que terminou a primeira fase aí na crescente também, na verdade estava classificada já, mas com 3 resultados importantíssimos. O Guarani também nesse mês de agosto fez mudar, né, fez a chave de virada aí no campeonato. O Guarani que lutava contra o rebaixamento, fecha agosto muito bom, né, vencendo 3 partidas no comando do Matheus Costa, empatando mais 2, e chega na segunda fase empolgado também na crescente, assim como a Ponte também. O Guarani chega com essa possível classificação, com esse possível acesso novamente. A torcida já está se mobilizando nas redes sociais também para fazer esse primeiro jogo uma verdadeira festa aí, como foi contra o Confiança. A gente sabe que enfrenta o rival, né, e a torcida se mobiliza para isso, mas vai ser muito legal ver esses 2 jogos, começando já com esse clássico no Brinco de Ouro. Guarani e Ponte Preta vão fazer bonito para a cidade de Campinas, viu? O Ortiz só me corrigiu aqui que o Matheus Costa assumiu na 15ª rodada, o time estava na 12ª colocação. Então, não na 10ª, como eu citei, só para fazer aquele comparativo com o Ipiranga. O Lupe tocou num assunto aí que olha a importância da confiança. O Lucas Justen, cara, ele foi um assombro contra o Tombense. E agora, hein? Ele foi um assombro. Não, eu sou Cicinho. Eu acho que tem que jogar. Experiência, né? Até porque o Guarani vai precisar desse desafio. Derby, né? Não dá pra inventar no derby, né? E outra, né? O Cicinho é um atacante pelo lado direito. O Guarani precisa amassar a Ponte. O Guarani precisa vencer, né? Um jogo em casa, super importante. Só que, olha a confiança. O Lucas Justen no início do campeonato, ou no início da temporada, era 1. Esse jogo contra o Tombense, ele fez o gol, ele participou do segundo gol,
Ele deu um chute perigoso no primeiro tempo e outra jogada importante no segundo tempo. Olha só como muda o astral. E o Guarani, dentro da temporada, dentro do elenco, resgatou um jogador que estava ali escanteado, disputando Copa Paulista, né? E tem um detalhe que eu entendo quando os treinadores, eles falam, agora começa um novo campeonato, é um outro formato, é uma outra situação. Só que o Guarani tá jogando um quadrangular, um mata-mata, desde o jogo contra a Ponte Preta. Desde o primeiro derby, o Guarani, ele teve no mês de agosto, deixa eu pegar aqui, 5 jogos, 3 vitórias, 4, 5. Ele teve um quadrangular. Porque se ele tivesse tropeçado em algum desses jogos, Ponte Preta, Ipiranga, ABC, Confiança ou Tombense, tava fora. Entra cascudo, tava fora. Então ele entra com espírito de quadrangular. Sim. Ele já tem um histórico recente de jogos decisivos. Nos últimos 5 jogos ele entrou como a gente diz, com a corda no pescoço. E conseguiu aí dar uma afrouxada, mas agora grupo, a corda volta. Que grupo, né? É grupo pesado. Isso vale pros dois, né? Tanto pro Ponte Preta e pro Guarani. O primeiro jogo aí é fundamental também para as pretensões dos times ao longo do grupo aí, porque saindo na frente já dá um passo importante. Vai muito né, além de derby, né? Vai a necessidade. O Guarani entra com a responsabilidade de ter que vencer o jogo. Assim como a Ponte também, mas o Guarani joga em casa. 12:00, 1 minuto, 4 horas, tem Arena. Um grande abraço a todos. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos.